23,9? Vai considerar qual? Aquela primeira ou essa agora? O projeto de anfíbios, ele nasceu a partir de julho de 96, quando eu e a professora Monique, também aqui da Ecologia, Departamento de Ecologia, nós percebemos que os anfíbios, eles constituem um elemento de grande relevância, não apenas no sistema da Ilha Grande, mas eles têm um papel muito importante em todos os sistemas. Na Ilha Grande, diferente de outros organismos, nós partimos de um conhecimento que nós podemos dizer que era zero. Não se tinha relato básico sobre os anfíbios que existiam na ilha. Cada subprojeto tem uma metodologia específica. Então, por exemplo, quando nós estudamos a comunidade de anfíbios que vive naquele folhiço do chão da mata, nós tivemos uma metodologia onde nós vasculhávamos esse folhiço no chão da mata em busca dos organismos, das espécies de anfíbios ali vivendo. Recaptura? Não, novo. 23,5. Largura da boca. 7,6. Macho, fêmea? Macho. Que horas são? 10,58. Qual número que você tem que... Qual sequência? É. Dado 1, dado 2, C1. Qual era o substrato, Rodrigo? Galho. Galho? Nós estamos capturando os sapos que estão ao longo da calha do rio, para que a gente possa tomar medidas de tamanho do corpo, peso, registrar todos esses valores e marcar o animal. Ele recebe um número de campo em que em investigações subsequentes, quando o animal é recapturado, a gente possa novamente medir o tamanho do corpo, peso, e com isso acompanhar seu crescimento, seu aumento de massa e ver nas fêmeas, por exemplo, o estado reprodutivo, se elas estão grávidas, se não estão, e ver também o tipo de microhábitat usado naquele momento por aquele grupo de animais. Um método que nós desenvolvemos aqui na ilha para estimar a densidade de sapos de folhiço, que esses que vivem no folhiço do chão da mata, foi delinear no chão da floresta uma parcela de 2 metros por 1 metro. Pegamos medidas de profundidade de folhiço, temperatura do folhiço, inclinação em termos da declividade do terreno e também o número de indivíduos de cada espécie de anfíbios que nós encontramos naqueles locais. Todo o folhiço dessa área é removido para dentro de um saco plástico como esse. E esse folhiço, ele é triado aqui mesmo, na floresta, e os sapos que nós encontramos neles são registrados, anotada a espécie, pesados, medidos e são posteriormente devolvidos. Outro aspecto que nós estamos também investigando é o padrão de atividade, de canto, de vocalização de diferentes espécies ao longo de riachos, em volta de rios ou em volta de poças. Nós também estamos procurando estudar essa atividade de vocalização ao longo do período de 24 horas, se eles cantam o dia inteiro, a noite inteira, ou se é só no período do dia, de manhã, de tarde ou de noite, e também ao longo do ano, se a vocalização, se a atividade é anual ou só concentrada num período do ano.
Um outro aspecto que também nós temos procurado investigar para várias espécies é a dinâmica populacional dessas espécies ao longo do tempo. O anfíbio ele tem as duas fases, né? A aquática, na forma, quando ele está girino, né? Na forma de girino, e a fase terrestre. É quando ele já metamorfoseou e está adulto, né? Um sapo como nós conhecemos. Como a gente faz essas amostragens? A gente utiliza redes de aquário e passa essas redes nesses intervalos onde tem a água, para estimar a quantidade de girinos para cada mês. Nessa etapa do trabalho, nós estamos acompanhando o desenvolvimento dos girinos, pegando os girinos que são coletados com as redes e medindo o comprimento corporal e o comprimento total com o paquímetro. Com isso, nós esperamos esclarecer algumas questões sobre o ciclo reprodutivo da espécie e sobre a dinâmica populacional desses girinos, das espécies que nós estamos estudando. Esse número de girinos, também, assim como de adultos, nós também esperamos que ao longo do ano, ao longo dos meses, né, ele também vá variando. Na estação chuvosa, a gente espera por ter mais quantidade, disponibilidade de água, de habitat, a gente espera que tenha uma maior quantidade de girinos, diferentemente da estação seca, que por ter menos água, o riacho está mais seco, a gente espera ter menos quantidade de girinos do que a estação chuvosa, no caso. Acompanhando essa variação dos fatores ambientais, como temperatura, a temperatura da água, a umidade relativa. Essa aqui é uma espécie de sapo arborícola da Ilha Grande. Ela possui hábito noturno, começando a cantar quando começa a escurecer, no horário do crepúsculo, e encerra suas atividades no crepúsculo do amanhecer. Nós já podemos notar aqui na Ilha Grande que ela, ao longo da noite, ela começa sua atividade de vocalização, e ao longo da noite ela desce das árvores, iniciando atividade em alturas maiores, e ao longo da noite descendo até por volta de 11 horas, meia-noite, quando ela se aproxima da lâmina d'água para efetuar a cópula e concluir sua reprodução desovando na lâmina d'água. Ele apresenta a região do saco gular um pouco azulada. Essa região aqui embaixo, bastante azulada, bem diferente do dorso dele, que é bem verdinho. O projeto tem sido bastante bem sucedido. Ele conta com o apoio e a participação de um número bastante grande de alunos de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, que realizam ou suas teses de doutorado, suas dissertações de mestrado, seus programas de iniciação científica. E isso tem garantido um aporte de informação bastante grande ao projeto. Essa é a forma larvar de uma das espécies, uma espécie arborícola que vive aqui em cima nas árvores. E há muito que ser investigado, há muito que ser aprendido, mas esse todo que já foi possível nós gerarmos até agora, ele já traz uma contribuição muito grande, não apenas ao conhecimento do funcionamento de populações e comunidades de anfíbios anúrios da Mata Atlântica, mas também aqueles elementos fundamentais da história de vida que vão dar subsídios também ao conhecimento de por que espécies estão declinando globalmente no planeta. Para que nós possamos contribuir de alguma forma para a compreensão desse declínio global de espécies, é muito importante que se conheça parâmetros da história da vida, parâmetros da história natural desses organismos.